Olá, 23 de maio de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Imigrantes africanos recebem assistência enquanto é definido se ficarão no Brasil ou se serão deportados. Corumbá é condenado a mais de 22 anos de prisão pela morte de turista espanhola no município de Alcântara. No esporte, Sampaio Basquete perde em partida válida pela final da LBF. Você vai conhecer a história de um pescador que virou lutador de MMA e está pronto para sua primeira luta como profissional no Imortal FC. E no estúdio a gente conversa sobre o documentário que vai ser lançado hoje em São Luís e conta a trajetória do ator, dramaturgo e professor Aldo Leite. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Maranhão. Agora 7h01, o Bom Dia Maranhão já está no ar, trazendo muita informação para você que nos acompanha aqui pela TV Difusora. E ainda não há uma definição sobre o destino dos imigrantes africanos que foram encontrados em um barco à deriva no litoral maranhense. Eles estão recebendo assistência de diversas entidades e receberam ontem uma visita de conterrâneos que estudam no Maranhão. Na tarde desta terça-feira, o grupo de imigrantes recebeu a visita de estudantes intercambistas da Universidade Federal do Maranhão, de mesma etnia. Além da troca de informações, o encontro também teve outras intenções. Alguns dos alunos aqui já estão há um bom tempo no Brasil e eles puderam, então, compartilhar experiências. Algumas perguntas e colocações foram muito pertinentes por parte dos alunos e eu acredito que isso vai ajudar de várias formas os africanos que acabaram de chegar aqui no Brasil. Os 25 imigrantes continuam alojados aqui no ginásio Costa Rodrigues, no centro da capital maranhense. Ainda não há uma definição quanto à permanência deles no Brasil. Por enquanto, todos estão recebendo assistência de diversos órgãos. A Defensoria Pública tem acompanhado de perto toda essa situação. Infelizmente ainda não existe essa definição. A Defensoria Pública está aqui monitorando as ações que a gente pode implementar em favor deles, principalmente para regularizar a situação migratória deles aqui. Eles sofreram graves violações de direitos humanos, agravado pela situação migratória deles, então não há uma definição ainda da situação deles no Brasil. Eles também responderam a questionamentos. O cadastro consta dados mais detalhados. Foram 33 dias em alto mar. O grupo saiu de Cabo Verde com destino ao Rio de Janeiro ou São Paulo e acabaram parando na costa maranhense após a embarcação sofrer problemas mecânicos. Entre eles, 19 são do Senegal, 1 de Serra Leoa, 3 da Guiné e 2 da Nigéria. Este imigrante relembra os momentos de desespero, sem comida e sem água, arriscando a própria vida em busca de um futuro melhor. No primeiro dia de viagem, dia 10, tudo bem? Tem uma alimentação, 1 colher, 2 colheres por dia. Depois, dia 10, acaba a comida, não tem nada mais. Um fio sem nada, coloca na água, pega peixe. Aquele mercú grande, eu acredito, não vai morrer. Em vigor há pouco tempo, a nova lei de migração instituída no país é bem mais flexível e facilita a regularização de estrangeiros que entram em território brasileiro de forma ilegal. Cada um dos 25 casos deverão ser analisados individualmente. Por isso, ainda não se tem como precisar se ganharão o direito de viver no Brasil ou se acabarão sendo deportados. A lei anterior, ela foi criada na época da ditadura. E agora ela está mais flexível, como você falou, ela está mais paciente com os estrangeiros, não só os ilegais, mas todo tipo de estrangeiro que vem para cá agora é visto de uma maneira mais liberal, mais acolhedora. Vão estudar a situação deles lá no país de origem, que tipo de ameaça, que tipo de risco estavam correndo. E, geralmente, o Brasil tem aberto seus braços para o estrangeiro. Então, quer dizer, eu não vejo assim um cenário de 100% de retorno para eles ao país de origem, porque justamente, por último, a gente tem visto muito acolhimento do Brasil. Pois é, a gente segue acompanhando a situação desses imigrantes. Agora são 7h04. Confira agora o nosso giro de notícias.
Foi preso no município de Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro, o ex-pastor Mauro de Oliveira Siqueira, de 50 anos. Ele é suspeito de estuprar e manter em cárcere privado uma jovem maranhense de 23 anos de idade, com quem mantinha relacionamento virtual havia pelo menos 3 meses. Mauro de Oliveira teria pago as despesas da viagem da mulher, que enquanto ele dormia conseguiu avisar um familiar. Traficantes da região souberam do ocorrido e obrigaram o ex-pastor a se entregar. Laudos do Instituto Médico Legal comprovaram os abusos. Cerca de 150 quilos de drogas foram apreendidos e um trio foi preso durante a operação do 22º Batalhão da Polícia Militar no bairro Novo Horizonte, em Paço do Lumiar. O entorpecente estava enterrado em uma residência. Os policiais também efetuaram a prisão em flagrante de Bruno de Oliveira Menezes, Luiz Carlos dos Santos e Maicon Margave Teixeira Siqueira, que seriam responsáveis pelo fornecimento de drogas na região do bairro Novo Horizonte. O serial killer José Vicente Matias, o Corumbá, foi condenado a 22 anos, 4 meses e 15 dias de prisão pelo assassinato da turista espanhola Núria Fernandes Colada, de 27 anos, no dia 18 de março de 2005, na praia de Itatinga, em Alcântara. Corumbá já cumpre pena de 69 anos de prisão em Aparecida de Goiânia, após 3 condenações em Goiás e na Bahia. O julgamento de Corumbá foi realizado ontem, na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA de Alcântara. A turista espanhola foi assassinada a golpe de pauladas na cabeça e ainda teve o seu sangue tomado pelo acusado. Corumbá também é suspeito de ter assassinado a turista alemã Marianne Kerner, de 49 anos, em 2005. O corpo dela foi achado com sinais de espancamento em uma cova rasa, feita em uma praia de Barreirinhas. Aqui no estúdio já recebo o Silvão Alves. Muito bom dia, Silvão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. A gente começa falando, Silvão, sobre essa apreensão, mas outra grande apreensão aí feita pela polícia lá no município de Paço do Lumiar, aqui na região metropolitana, né? O pessoal do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão descobriu mas esse carregamento, uma quantidade considerável, 150 quilos, maconha prensada, né, enterrada numa residência, e a prisão de pelo menos 3 pessoas, não é? No primeiro momento, eles foram autuados em flagrante lá na SENAC, que é a Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico. Essas grandes apreensões, elas têm chamado a atenção da polícia, não é? Porque, e outro dia a gente falava isso aqui, por serem regiões mais afastadas, elas estão sendo escolhidas pelos traficantes como região de repouso, armazenamento. Para tentar despistar a polícia, isso, né? Da droga que chega, essas grandes quantidades, grandes carregamentos, eles estão sendo levados para a área de Raposa, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, para de lá serem distribuídas em quantidades menores e abastecer a região metropolitana. Então, essa apreensão não foi especificamente do SENAC, mas o SENAC tem feito muitas apreensões nessas áreas aí. A apreensão foi feita e que é importante quem ganha a sociedade, né? Nesse caso foi a Polícia Militar, né? A Polícia Militar, 20º Batalhão lá do o importante Coronel Renato, né, importante que se apreenda. E a retirada de uma quantidade de droga, como a gente já falou, uma grande quantidade dessas aí causam um impacto financeiro na organização criminosa, né? Eles têm prejuízo, né? Que eles montam toda uma logística, uma estrutura para transportar e armazenar uma quantidade de drogas como essa. E também se reduz, quando você faz uma grande apreensão, a quantidade de assaltos, assassinatos. Vários outros crimes, né? Vários outros crimes que vêm automaticamente a reboque aí do tráfico de drogas. Silvão, e essa prisão importante que foi efetuada deste homem que preso aí para a questão pelos crimes de estupro e cárcere privado, né? O Mauro, ex-pastor, lá em Itaboraí. Isso chama mais uma vez, Eduardo, a atenção da questão do uso da internet, das redes sociais, né? Muito bom e tal, mas é preciso que as pessoas tenham cada vez mais cuidado, né? Você tem acompanhado, e a gente que está sempre cobrindo esses acontecimentos, a gente já noticiou vários casos absurdos, onde... Tiveram agora 2 prisões recentemente. Isso, uma operação foi desencadeada, uma imperatriz aqui em São Luís. Isso, exatamente. Por questão de pornografia infantil. Exato. E às vezes essa questão desse relacionamento, namorado virtual, ela estava com 3 meses, estava namorando com esse rapaz, não conhecia ele, nunca tinha visto ele, aceitou o convite, foi para lá, para o Rio de Janeiro. Segundo a polícia lá em Itaboraí, a polícia do Rio de Janeiro, ela teve muita sorte.
Ela poderia ter sido morta, poderia ter sido assassinada. A gente passa, inclusive, por um alerta, né, Silvio? Isso, o alerta é justamente o que tem que ser feito. As pessoas precisam ter muito cuidado com esses relacionamentos aí pelas redes sociais, né, que acaba sendo realmente muito perigoso. Você tem casos, relatos de verdadeiras tragédias que já ocorreram no país, né, e pelo mundo afora, em função dessa questão aí do uso, às vezes, a internet serve para esconder muitos criminosos e crimes bárbaros acabam acontecendo. Então as mulheres principalmente precisam ter muito cuidado com esse tipo de relacionamento. Claro, a internet tem que ser utilizada, mas com muita cautela. Para evitar esse tipo de situação. Isso, exatamente. Silvan, agora falando dessa questão do Corumbá, mais uma condenação dele, já soma mais de 90 anos. Mais de 90 anos. E ainda tem os outros processos, né? Lá em Petrópolis, Porto Seguro, lá em Caldas Novas, e o caso da turista alemã aqui em Barreirinhas, que ainda não foi julgado, ainda vai ser julgado. Tem um outro caso lá de Goiânia também, que é uma estudante que sumiu, desapareceu, foi vista em alguns locais por onde ele esteve, em companhia do José Vicente Matias, e sumiu. Pode ser que ela também tenha sido assassinada. Foi brilhante a atuação da promotora na sessão do Tribunal do Júri Popular ontem, lá em Alcântara, não é? Onde ela levou o depoimento do Corumbá com detalhes que sensibilizaram os jurados, e ele acabou saindo de lá condenado a 22 anos de prisão, né? Ele vai para Aparecida de Goiás, onde ele já cumpre lá uma pena, não é? Uma condenação, e aí quando houver a necessidade do outro julgamento, a justiça aqui faz a solicitação e ele vai vir para ser julgado pela morte da turista alemã lá em Barreirinhas. Tá ok, Silva. Obrigado pela essa participação hoje aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Obrigado, Silva. Muito bom dia. Agora são 7h11. Destacar também o trabalho da polícia, não falei aqui com o Silvan, na prisão de um dos assaltantes envolvidos no assalto ao supermercado Mateus. A polícia continua investigando, mas já conseguiu prender um dos bandidos com participação, que já teria inclusive confessado o crime, e também a prisão de mais um assaltante que agia na área da Araçagi, assaltante de residências. 7h12. Agora vamos saber as principais notícias da região Tocantina com Luiz Carlos Lima, direto de Imperatriz. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Você sabe baixar a função de reconhecimento de voz do seu celular, preservando a privacidade? Isso é possível baixando um simples aplicativo que pode evitar aborrecimentos depois. Em algum momento você já deve ter se deparado com essa situação. Sabe aquela conversa particular sobre uma viagem ou determinado produto e aí começa a aparecer no seu celular várias propagandas personalizadas justamente daquilo que você estava comentando com outra pessoa? Você sabe o que isso significa? É que os sistemas de reconhecimento de voz podem permanecer ativos 24 horas por dia, se o usuário não bloquear o acesso ao microfone. Lembrando que depende das permissões que o dono do aparelho ativa. No caso do estudante Hugo Parreão, esse sistema é desativado, segundo ele, para ter mais segurança e privacidade. De você ter os seus dados próprios somente para você e não outras pessoas ter acesso. Nessa conta, a gente acaba fazendo aquele modelo de só aceitar as coisas sem ler todas as regras, né? Lá a gente aceita que as publicidades serão feitas baseadas em monitoramentos que o sistema fará de nós. Em Bela Vista, no estado do Tocantins, a comunidade estudantil faz uma manifestação para pedir a permanência do atual gestor da Escola Estadual Bela Vista. Raimundo Rodrigues da Silveira foi exonerado do cargo por meio de uma portaria assinada pelo secretário-chefe da Casa Civil. Nos muros, cartazes colados, em solidariedade a Raimundo Rodrigues Silveira. Alunos com microfones para a mobilização da comunidade. Outros estados, eles têm esse direito, é os alunos que escolhem. Por que nós não podemos escolher também, né? Nós só queremos direitos iguais. Porque somos nós que temos que escolher o gestor da nossa escola. Então a gente está manifestando porque a gente não está satisfeito. Com forte adesão do corpo discente, professores e pais entraram na manifestação. A SEDUC, enquanto nosso órgão representativo, ela tem que se posicionar,
né, e resolver esse impasse. Nós não podemos, em nenhum momento, ferir o tempo de ensino do nosso aluno. Hoje as salas de aula estão vazias, assim como esta, mas normalmente estudam na escola municipal 480 estudantes, desde o 8º ano do ensino fundamental, segunda fase, até o 3º ano do ensino médio. Alunos não só do município tocantinense de Bela Vista, mas também de povoados como Grota do Meio, Boca do Barro e Vila União. A retirada do professor Raimundo da direção da escola, ela aconteceu de forma arbitrária, não foi dentro das leis, não foi dentro das normativas que devem ser cumpridas, e por isso que nós estamos aqui, para requerer dos nossos governantes, do pessoal da SEDUC, da nossa Secretaria de Educação, providências em relação a isso. A Secretaria Estadual de Educação do Tocantins não respondeu ao nosso contato. A gente volta com você, Eduardo. Tá, então Luiz Carlos Lima trazendo todos os dias aqui no Bom Dia Maranhão as principais notícias da região tocantina. E no próximo bloco tem Laércio Júnior no quadro de esporte aqui da Difusora, e você vai conhecer também a história de um pescador que está pronto para a sua primeira luta como profissional do Imortal FC. E mais, por falar em luta, deputados quase transformam o plenário da Assembleia em ringue. Assunto para John Coutrin. Agora são 7h15. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7h18 e aqui no Bom Dia Maranhão é hora de falar de política. E como todos os dias eu recebo já aqui comigo o John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa com o assunto do presidente Temer, que definitivamente desistiu da candidatura, né? Graças a Deus o Temer desistiu. A gente tem que aguentar mais uma vez o Temer aí fazendo campanha no horário eleitoral, e ainda bem que ele, né, teve essa dignidade de desistir da candidatura dele de presidente da República. O Temer, inclusive, ele anunciou que vai apoiar o seu ex-ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, como candidato a presidente pelo MDB. O presidente Michel Temer, inclusive, foi até forçado. Ele diz que desistiu, que não quer mais concorrer e tal, mas dentro do próprio MDB ele não era bem quisto nem bem visto. Ou seja, ninguém do partido queria sua candidatura, a não ser o ex-senador José Sarney e a Rosana Sarney, que sempre reuniu com ele. Inclusive, antes do presidente Temer tomar a decisão, ele conversou longamente com o ex-senador José Sarney. E o próprio senador José Sarney e ex-senador José Sarney aconselhou o presidente Michel Temer a não se candidatar novamente, diante da alta rejeição que o Temer tem hoje nas pesquisas e a pouca popularidade, sobretudo no Nordeste, que ele aí vem a cada dia sua imagem vem mais se desgastando. E um alívio também para a própria Rosana Sarney. É um alívio dentro do grupo Sarney, porque já imaginou a Rosana ter que ter a tiracolo o Temer aqui do Maranhão. A rejeição dela já é alta, e aliada à rejeição do Temer ficaria muito difícil a eleição da Rosana. Então eles respiraram tranquilamente com essa decisão do presidente Michel Temer não ser candidato a presidente da República. Lembrando que marqueteiros profissionais devem trabalhar também em conjunto, né, Joe? Desistiu da candidatura, não deve ter no mesmo palanque, mas deve ter profissionais aí nos bastidores trabalhando, né? É isso. Marqueteiro do Temer é o Alcinho Mouco, ele que vem sendo acusado de várias atrapalhadas em relação à imagem do presidente Temer. Bom, isso aí é uma outra discussão, se ele vem errando ou não, mas a imagem do governo Temer é muito ruim, o marketing dele é péssimo, e ele não conseguiu dialogar, se comunicar com a população. Pelo contrário, ele a cada dia há mais ruídos, a gente não consegue entender o que realmente é o governo Temer. Hoje não tem uma marca, não tem uma diretriz, não tem nada o governo do presidente Michel Temer hoje no país. Outra medida totalmente popular que, felizmente, aí com o protesto dos caminhoneiros, que é uma categoria, uma classe que tem força nesse país, conseguiu reverter, conseguiu fazer com que os políticos recuassem, porque de fato o combustível estava aí só numa crescente, chegando assim a valores absurdamente que o contribuinte, o consumidor brasileiro não tinha mais condição de pagar. Felizmente, com esses protestos, os políticos aí deram uma recuada para o bem do Brasil. E aí parabenizar até os caminhoneiros que conseguiram, pelo menos uma classe lutando neste país. Agora, John, falar aqui, já trazendo para a política local, deputados trocaram farpas ontem na Assembleia Legislativa. Inclusive, falei aqui na passagem de bloco, teve uma briga lá no plenário, não é isso? Teve uma briga entre os deputados, uma discussão forte entre os deputados Edilásio Júnior e Bira do Pinaré. O Edilásio, que é do grupo Sarney, aliado
a ex-governadora Rosana Sarney, e o deputado Bira Tupinaré, que é aliado, faz parte da base do governo Flávio Dino na Assembleia Legislativa. Qual foi a temática dessa discussão ali mais acalorada entre eles dois? Foi, Eduardo, estava discutindo ali sobre o tema obras estruturantes no Maranhão. O Edilásio perguntava para o Bira para ele citar uma obra estruturante do governo Flávio Dino no estado, e aí começou aquela discussão toda, né, aquele debate, aquele embate entre eles dois, e nós temos um vídeo que acabou culminando com discussões mais fortes, palavras mais fortes. Vamos acompanhar no vídeo que nós temos. Tu me respeita, tu me respeita, tu não tem moral. Tu não tem moral. Tu não tem moral. E eu não tenho medo de ti. Não tenho medo de ó, imbecil. E aí, Eduardo? Ô, John, essas discussões elas devem se tornar até mais comuns, mas claro, os deputados políticos, os parlamentares têm que se respeitar, mas a gente sabe que está em um ano de eleição, essas discussões, né, o debate que é normal dentro da política, ele vai acontecer certamente com frequência, mas tem que ser algo dentro do debate político, né? E tende a se acirrar cada vez mais. Deputados da base do governo, de oposição, ali devem travar embates mais duros, dada a proximidade da eleição que você falou. E ontem foi apenas um capítulo. E depois, Eduardo, eles acabaram continuando esse debate, continuando essa discussão no ponto e vírgula. O ponto e vírgula da Difusora FM aqui, às 18 horas, 6 horas da tarde, a Difusora, e eles entraram ao vivo e passaram mais de 40 minutos discutindo também. Ou seja, continuou, não ficou só na Assembleia e acabou indo também para a rádio, para o ponto e vírgula. E ali, no finalzinho, só no final do programa, que eles acabaram entrando, digamos assim, num acordo. O deputado Edilásio disse que não atacou o deputado Bira de forma pessoal, que não quis entrar na questão pessoal, porque o Bira remeteu uma história aliás, Edilásio remeteu uma história de que o Bira tinha viajado para os Estados Unidos ali, que ele tinha sido denunciado pelo Tribunal de Contas da União, mas em relação a essa denúncia, o Bira foi absolvido dessa acusação por unanimidade. E aí o próprio Bira também falou da questão do Edilásio, dos métodos que ele se elege a deputado, o Edilásio que é genro da desembargadora Nelma Sarney. Então ficou essa discussão, eles se alongaram aí, foram para o programa de rádio, mas ainda bem que acabaram fazendo as pazes no final. Vamos ver se tem mais algum capítulo hoje na sessão da Assembleia, Eduardo, hoje pela manhã. Tá, John, só para a gente encerrar, o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, ele participou de uma sabatina, falou sobre vários assuntos, né? O Ciro Gomes falou de vários assuntos, ele que é pré-candidato a presidente da República pelo PDT, e ele foi questionado, Eduardo, temos um vídeo, foi questionado sobre vários assuntos, sobre vários temas, e vamos acompanhar. Tudo que eu não concordo é aquilo que o PSDB acabou de fazer junto com o PMDB, um golpe de Estado que precipita o país numa agenda antinacional, antipobre, antipovo, que está aí. Voltamos a conversar com o nosso parceiro preferencial, que é o PSB. Se não puder ser no primeiro, no segundo turno, quero muito aliança orgânica com o PCdoB. O mais grave que está se revelando na prática é o trabalho intermitente, em que nós simplesmente, do dia que essa porcaria entrou em vigor, essa selvageria entrou em vigor, para hoje, foram destruídos 380 mil postos de trabalho do Brasil. O grande abuso da Previdência está no fato de que 2% recebe mais de 1/4 de todos os benefícios. Quem são eles? Os juízes, os procuradores, os políticos. A invasão de terra é tão selvagem quanto você impedir que trabalhadores que querem ter acesso à terra não consigam ainda em pleno século XXI. Isso é uma mentira sofisticada que o Fernando Henrique criou e que, infelizmente, o PT reproduziu. E olha no que deu. Deixa que o nosso povo morra como mosca nos hospitais, tratado com toda a indignidade, porque isso pode. Mas o banqueiro não pode deixar de ter um lucro exorbitante como está tendo hoje. No meu governo, eu vou diminuir os impostos sobre a classe média e os pobres e vou aumentar sobre os ricos. Para mim, a privatização é uma ferramenta. A gente deve celebrar um projeto nacional de desenvolvimento e esse projeto nacional de desenvolvimento vai definir o papel do capital estrangeiro, contra quem eu nada tenho, do capital nacional e do capital estatal.
Pois é, então tá aí o pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, falando sobre vários assuntos ontem em uma sabatina realizada por vários veículos da imprensa. Diogo Tri, muito obrigado pela sua presença. Amanhã você está de volta aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho também no Ponto e Vírgula, na Difusora FM, a partir das 6 horas da tarde. Aí, quando na volta do serviço, Eduardo, vamos ver se tem mais um embate aí de 2 deputados ao vivo. Hoje que seja bem mais tranquilo, né, Diogo? Mais tranquilo. Audiência total. Todo mundo convidado, 18 horas, Ponto e Vírgula, pela Difusora FM, Diogo Tri, Minardi, também participação de Imperatriz, Caxias, das nossas praças no interior do estado. Valeu, Diogo, muito obrigado. Até amanhã. E comunidades quilombolas do estado estão dando passos importantes para a regularização fundiária e para o acesso a políticas públicas, como a participação em programas sociais do governo federal. No Maranhão, 713 comunidades já foram beneficiadas. É a segunda vez este ano que comunidades remanescentes quilombolas do Maranhão ganham direito de serem reconhecidas legalmente como pertencentes a antigos quilombos, através de certificado. A partir dessa certificação, os moradores das comunidades passam a ter direito a benefícios sociais, como participação nos programas federais Minha Casa Minha Vida Rural, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, CRAS Quilombola, redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65%, podendo chegar até 100%. São amparados ainda por programas do governo do estado. A certificação de um território é o primeiro passo para que outras ações de governo cheguem, tanto do governo estadual como do governo federal ou do município, para que essas comunidades sejam integradas e que a gente chegue à questão da inclusão econômica, social e do desenvolvimento de toda a comunidade. Além disso, o documento permite a regularização de território junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. 31 comunidades de 6 cidades maranhenses receberam o certificado da Fundação Cultural Palmares. Cajapió, Matinha, Pastos Bons, São Bento, São Vicente Ferrer e Vargem Grande. Com isso, o estado contabiliza 518 certidões e 713 comunidades reconhecidas. É feita uma assembleia na associação da comunidade e lá é lavrada uma ata, a comunidade se autodefinindo como quilombola. Então tudo isso é feito depois um estudo antropológico por parte da Fundação Cultural Palmares e aí depois desse estudo é que é aprovada, né, ou não, né, a certidão da comunidade. 7 horas e 29 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão, a gente fala agora de esporte. Bom dia, Laércio. Bom dia, Eduardo Ericeira. A gente começa falando de Imortal FC, que tem uma história bem bacana, né, Laércio? Bem legal que nós preparamos para os amigos do Bom Dia. Está chegando a hora, no próximo fim de semana, o maior evento de MMA do país vai chegar a São Luís. Hein? Serão 10 lutas com várias atrações nos intervalos e uma super estrutura com transmissão ao vivo para todo o Brasil. E entre os lutadores tem um maranhense que desde cedo aprendeu o que é lutar, né? E apanhar da vida também. Ele já fez 6 lutas como amador e só perdeu uma por pontos. E agora está pronto para a sua primeira luta profissional. Quer conhecer a fera? Então fique ligado nessa reportagem especial dos repórteres Fábio Cabral, Antônio César e Marcos Jacobi. Muito prazer! Eu me chamo Janderson Branco, tenho 24 anos e sou lutador de MMA. Mas também pode me chamar de... Meu apelido Janderson Alicate veio através das minhas pernas, que são meio cambotinhas. A história do Janderson com MMA é bem recente. Começou há pouco mais de um ano, num dia em que ele foi trabalhar como ajudante de limpeza na academia do André, que, percebendo o encanto no olhar do jovem, decidiu convidá-lo para treinar de graça na academia. Quando eles começaram o serviço lá, eu vi que a primeira coisa que ele fez foi entrar dentro do octógono e limpar gradezinha por gradezinha, assim, com um paninho úmido, né? Então eu vi que tinha alguma coisa diferente ali. Quando eles acabaram, né, eu falei, gosta de luta, moleque? Aí ele, pô, eu gosto, né? Já tentei me aventurar algumas vezes num projeto social lá na minha cidade, mas nunca tive a oportunidade de treinar numa equipe. Foi quando eu fiz o convite para ele. Quem podia imaginar tamanha mudança de vida, já que antes de se dedicar aos tatames, a rotina desse morador de São José de Ribamar era pegar caranguejo no mangue e sair para pescar de barco em alto mar com o irmão e o seu Cláudio.
considero como pescador. Eu comecei a pescar, primeiramente para levar alimento para casa e porque minha família é muito humilde e não tinha às vezes o que comer. Aí ia pescar, tirar caranguejo, sururu. Da minha rotina antes de pescador, eu trago muitas coisas, muitas forças, muitas conquistas, assim como eu tinha que acordar cedo para ir pescar, eu tinha que sair todos os dias para ir pescar, porque apesar de ser uma pescaria, sempre era uma luta e todos os dias eu tinha que me superar. Apesar de hoje morar em São Luís, o Janderson não esquece da família e dos apoiadores de longa data. O amigo Silvanderson, que o levou para lutar pela primeira vez, a namorada e principal incentivadora, além da dona Janete, que no início não gostava muito da ideia de ver o filho lutando. Como ele gostava de negócio de luta, eu impedia, mas agora foi uma escolha dele, né? O Janderson conseguiu provar para a dona Janete que estava certo na escolha que fez. Com a vontade que ele tem, com a determinação que ele tem, ele vai tirar de letra, vai conseguir se superar todos os dias para cada vez mais buscar a sua melhor performance e chegar num nível alto aí o mais breve possível. No Imortal, evento de MMA, que vai acontecer no Maranhão no próximo mês, ele vai disputar pela primeira vez uma luta profissional, representando o estado. E o sonho do Janderson para esse dia? Vai ser o primeiro degrau para chegar lá no UFC, porque eu vou chegar lá. E nós vamos história que a gente trouxe aí, né, Lécio? Vamos acompanhar essa história do Alicate, primeira luta dele profissional. Desejamos, claro, boa sorte e tenho certeza absoluta, Ericeira, que esse nome é Alicate, né? Janderson Alicate, nós iremos ouvir muito falar quando o assunto for MMA. Dia 2 de junho tem a volta do Zuluzinho e a estreia, a primeira luta profissional do Alicate. Vale a sua torcida que ainda não adquiriu ingresso, vale a pena ir lá na loja do evento no Shopping São Luís e conhecer os produtos e, claro, adquirir uma vaga lá para ficar sentadinho acompanhando esse evento que vai ser transmitido para todo o Brasil. Tá chegando a hora, 2 de junho, e agora no Bom Dia Maranhão a gente fala de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, oferecimento Cred Shop, mais conquistas na sua vida. E Mateus, somos um só coração. Pois é, Lécio, é mais um classificado aí para a semifinal, né? E um jogo importante para nós, porque desse jogo saiu o adversário, provavelmente do Sampaio Corrêa na semifinal, tricolor que tem uma grande vantagem contra o Vitória da Bahia. O ABC foi a Recife e simplesmente atropelou o Santa Cruz. Logo aos 7 minutos de jogo, Igor Leite colocou o ABC na frente, 1-0. O gol foi muito importante porque obrigou o Santa Cruz a ir para cima. A equipe pernambucana passou a precisar de 3 gols para se classificar. E aos 22, a situação do Santa piorou. Marcos Júnior marca o segundo do ABC. E aos 37, Felipe Guedes amplia, 3-0. Isso tudo só no primeiro tempo, em pleno estádio do Arruda, em Recife. Na segunda etapa, Matheus Carvalho marca o quarto do ABC. Éricles ainda diminuiu para o Santa Cruz, mas ficou nisso. Final, ABC semifinalista 4, Santa Cruz eliminado 1. Independente do adversário da próxima quinta-feira, o ABC vai decidir em Natal. O Sampaio, se passar pelo Vitória, que deve passar, joga a primeira aqui em São Luís e a segunda partida da semifinal lá em Natal. Hoje tem Ceará e CRB jogando na Arena Castelão. Primeiro jogo foi 3-3 com transmissão aqui da TV Difusora, esse primeiro jogo. Hoje a bola rola às 7 amanhã no Bom Dia. Os detalhes do confronto entre Ceará e CRB. O Ceará jogando a princípio pelo empate em 0-0 até 2-2 para se classificar. Vamos agora de Série B. O líder continua fazendo vítimas na competição. Confira os gols da noite de terça-feira. Em Maceió, Renan Mota fez 1-0 Figueirense. O experiente Didira empatou para o CSA. No segundo tempo, o veterano Jorge Henrique colocou o Figueira na frente. Enan marcou o terceiro do time catarinense. André Luiz, de pênalti, fechou a goleada fora de casa. Final, Figueirense 4, CSA 1. O Figueirense assumiu a 4ª posição. O CSA segue em segundo lugar. Na Arena Castelão, o Fortaleza abriu o placar com Gustavo de cabeça. No finzinho do jogo, Leonan confirmou a 6ª vitória em 7 jogos do líder da Série B com 19 pontos. Final, Fortaleza 2, Criciúma, último colocado, 0.
E claro, temos que falar da LBF. Confira os minutos finais da vitória do Campinas diante do Sampaio Corrêa. A decisão, o terceiro jogo será aqui em São Luís. E foi por um ponto. Sampaio teve a bola do jogo nas mãos da Leila, perdia a partida por 59-58. A Leila não conseguiu converter a sexta. Esse lance aí que você está vendo é dos pontos do Sampaio Corrêa se aproximando no placar para a equipe do Campinas. Nesse momento o Sampaio passou à frente, ficou 58-57. O time do Campinas consegue converter essa bola de 2 pontos, que você vai ver daqui a pouco, da Ariadne, ó, perfeita, passa 59-58. Vendramini ficou ali feliz da vida. O Sampaio teve a bola do jogo para fechar e a Leila acabou perdendo, como você observa. Resultado final, 59-58, vitória da equipe do Campinas, 1-1 no playoff e agora 2 jogos em São Luís, independente do que acontecer no domingo. Foi o inverso do jogo passado, né, Laércio? 1 ponto agora para elas, né? O Sampaio venceu no sábado por 1 ponto, perdeu ontem por 1 ponto. Elas com a bola do jogo, agora o Sampaio com a bola do jogo. Sampaio com a bola do jogo e acabou perdendo. No domingo, 3 da tarde, no ginásio Castelinho, o terceiro confronto. Obrigatoriamente tem também o 4º jogo na terça-feira, às 7 da noite, no ginásio Castelinho. Então, domingo, 3 da tarde, terça-feira, 7 da noite. Se o Sampaio vencer os 2 jogos, será campeão aqui em São Luís. Você está convocado. Valeu, Laércio. Muito obrigado. Até amanhã. Um abraço, Eduardo. Até amanhã. Ok, agora são 7 horas e 38 minutos e no próximo bloco o documentário que conta a trajetória do ator, dramaturgo e professor Aldo Leite vai ser lançado hoje em São Luís. 7h38, Bom Dia Maranhão, volta já. São 7 horas e 41 minutos agora e vai ser lançado hoje no Teatro Arthur Azevedo um documentário sobre a trajetória do ator, dramaturgo e professor maranhense Aldo Leite. Aqui no estúdio eu converso com Domingos Tourinho, ator que trabalhou com Aldo Leite e faz parte do documentário. Muito bom dia, Domingos. Bom dia aos nossos telespectadores. E de cara eu já pergunto o que as pessoas podem esperar desse documentário. Fala um pouquinho pra gente do material que vocês prepararam em homenagem ao Aldo Leite. O material preparado por Inaldo Lisboa, que é o diretor do filme, e toda a sua equipe técnica, é um material que consta de entrevistas com pessoas próximas do círculo de amizade de Aldo, mas também do círculo profissional, a relação de professor e aluno, que ele foi professor da universidade, professor mestre, e que tem contato com a dramaturgia de Aldo. O interessante do filme documentário é que ele não fica só nas entrevistas. Ele tem resgate de cenas de espetáculos antológicos, né, do Maranhão. Qual o tempo? Qual a duração dele? 1h20 a duração do documentário. E tem também cenas... Material bem vasto, né? Exatamente. Cenas que nós fizemos a propósito para o filme, porque já não tinha registro. Então nós montamos cenas como eu, Miguel, Estrelinha, Zé Inácio... e outros companheiros que trabalharam com Aldo e que participaram da sua dramaturgia como atores. Nós montamos cenas específicas para o documentário. Então o documentário é muito dinâmico e é muito rico. Ele traz mais ou menos 40 décadas de informação sobre a dramaturgia do teatro maranhense. Nessa 1h20 minutos, 40 décadas. 40 deu para resumir. Décadas. Deu para resumir porque dá umas pinçadas, não só através de depoimentos, mas através de cenas que foram feitas para o filme. Inclusive o elenco, eu estou acompanhando, são pessoas que conviveram com o Aldo, assim como você também, a Lúcia Nascimento, José Inácio, o Tácito Borralho, a Nerinha Lobão, a Zerinda Lima, quer dizer, são pessoas que conviveram, são professores, atores e pessoas que conviveram com o Aldo. São pessoas que tiveram, no mínimo, 3 relações próximas com o Aldo. A relação de amizade, que Aldo era um grande amigo de todo mundo. A relação de professor e aluno, e de professor e professor, porque ele foi mestre em teatro pela Universidade Federal do Maranhão, e a relação de companheiro de contracena, não só como diretor, ele dirigindo, no caso ele me dirigiu um trabalho, começou a dirigir um outro, teve que ir para São Paulo fazer faculdade, e também na relação de ator, né? Eu tive na cena com Aldo em Viva el Rei Dom Sebastião, que nós celebramos Brasil 500 anos com esse espetáculo, e tivemos também Brasil 500 anos e São Luís 400 anos. E tivemos também no Cavaleiro do Destino, que é um texto de Tácito Borralho, mas que Aldo atuou como principal ator e eu fui coadjuvante dele
também nesse espetáculo fazendo vários papéis. O Aldo, que é nascido em Penal, veio muito novo aqui para São Luís e tem uma história muito rica nesse ramo da dramaturgia, no teatro, no cinema, não é isso? Aldo veio ainda bem jovem para São Luís, começou a estudar no liceu e nesse período ele teve contato com a arte de representação através do tema, que era o grupo do professor Reinaldo Farai, que foi um dos grandes mestres de Aldo. E Aldo começou a fazer teatro, então, com Reinaldo, alimentando gerações por várias décadas no Teatro Arthur Azevedo com uma dramaturgia infantil. E depois Aldo se desliga, né, do tema, trilha um caminho próprio e começa a fazer uma pesquisa no interior, ainda montando trabalhos com Reinaldo, e tem a ideia de montar Tempo de Espera, que Tempo de Espera traz para nós, do Maranhão, a honra de termos um único Molière. Foi um espetáculo que foi representar o Brasil na França também e ganhou no Brasil todos os prêmios de melhor ator, melhor diretor, melhor espetáculo. Então, esse documentário de Aldo ele deve ser visto não só pela juventude, como resgate de uma memória de várias décadas, mas também por professores e alunos e, sobretudo, artistas. E, nesse particular, atores e atrizes que possam reviver e rememorar um período de teatro da história do Maranhão. Já emendando nisso, Torinho, hoje o lançamento acontece, como é que as pessoas podem ter acesso depois, poder acompanhar? A produção feita pelo Charles Melo se encarregou de distribuir convites, mas nós temos para a população e para essa clientela que eu nomeei aqui se sentir interessada, à disposição nós temos cerca de 300 ingressos na bilheteria do teatro. É só chegar, pegar, o que a gente quer, na verdade, fazer uma contagem da participação do público nesse evento de hoje. Então não tem problema nenhum, você pode se deslocar da sua casa para assistir hoje no palco com Aldo Leite, documentário. Tá ok, obrigado, Domingos Torinho, mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu aqui agradeço e reforço o convite para que todos compareçam e possamos fazer dessa noite uma noite de gala, em homenagem a esse grande mestre da dramaturgia maranhense. Com certeza, sucesso no evento. Muito obrigado, Domingos. E agora são 7 horas e 47 minutos. Ao mês do São João, os grupos folclóricos aceleram os preparativos para essa que é a maior festa popular do estado. A repórter Elaine Correia mostra agora a expectativa de um grupo de Cacuriá no bairro da Liberdade que há 2 décadas brilha nos arraiais do estado. Riqueza cultural que passa de geração a geração. A Ágata só tem 1 ano e 2 meses e já é participante do Cacuriá Rabo de Saia. Orgulho da mãe, que foi integrante do grupo por 10 anos. Eu disse que ela completasse 1 ano, pegar os gingadozinhos, aí eu decidi voltar, porque eu acho bonito também. Aqui eles estão ensinando também as crianças, a educação também, eu acho muito importante. Tradição mantida há 2 décadas no bairro Liberdade. Esse é o primeiro ano de Pérola Cristine, que já está ansiosa para se apresentar ao público. Eu não tenho nem palavras. Meu pai dançou e eu tô muito ansiosa, esperando que chegue logo junho. Os ensaios acontecem sempre após o sábado de Aleluia. A partir daí, os encontros são praticamente todas as noites. Antes de participarem do grupo, as crianças passam por uma capacitação, de acordo com a coordenadora. A gente sempre faz primeiro uma capacitação com eles, dizendo o que é o Cacuriá, como começou. Sempre a gente faz palestras antes, dizendo como é. Aí, certo tempo, a gente vai fazendo as oficinas. Quando os participantes mirins chegam aos 14 anos de idade, é hora de se despedirem desse grupo e ficarem numa espécie de geladeira para depois voltarem a dançar. Só que desta vez no Assacana. Quem se despede esse ano do Rabo de Saia é a Esther, depois de 3 anos. Mas já vai poder se apresentar de novo. Vai ser chato, mas vai ter que passar. Aí, próximo ano eu vou, tomara que eu vou estar no Assacana e vai indo. O Assacana é também do bairro Liberdade, com 19 anos de fundação e com 32 componentes.
Pois é, o Cacuriá, que é uma das manifestações culturais do nosso São João, essa dança sensual muito bacana, muito admirada, tanto pelas pessoas que moram aqui em São Luís, no estado do Maranhão, e os turistas também que visitam a capital São Luís. São João que está chegando, que é uma festa maravilhosa, grandiosa em todo o mundo. Riqueza aqui do nosso estado. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã. Até lá.